Pai, Senhor, a todos, quero deixar aqui uma palavra de Deus para sua meditação. Está no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? A palavra de Deus aqui é relatada através da vida do apóstolo Paulo. Ele declara, aqui aos Gálatas que ele já estava crucificado com Cristo. Por quê? Porque ele já tinha entendido que Cristo era o seu Salvador. Ele já tinha entendido a obra de Cristo na cruz do Calvário, sua morte, a sua ressurreição, a necessidade daquele ato de Cristo pela salvação, da sua alma. Então, quando Paulo diz aqui que ele já estava crucificado com Cristo, ele está declarando que ele tinha já entregado sua vida a Cristo e ele tinha morrido para o mundo, para os desejos da sua própria carne, para viver uma nova vida em Cristo. Por isso que ele fala que a vida agora que ele vive na carne, ele vivia na fé do Filho de Deus, na fé em Jesus Cristo. Ele teve uma mudança de vida e ele teve uma mudança de direção na vida dele devido à fé que ele tinha em Jesus Cristo. Ou seja, ele era um perseguidor da igreja, ele era aquele que perseguia os cristãos, e quando ele teve um encontro com Cristo, ele passou a ser pregador da palavra do Senhor. Ele mudou, ele deixou de ser um perseguidor e ele passou a fazer a vontade de Deus. Então, esta palavra, ela tem muito a nos ensinar de como a viver uma vida para a glória de Deus, uma vida de fé em Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Ou seja, nós entendemos que quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa mente tem que mudar, o nosso pensamento tem que mudar. Se antes nós vivíamos na mentira, no engano, no adultério, na prostituição, nos vícios, hoje a minha mente ela tem que ser igual à mente de Cristo. Eu preciso dizer não aos prazeres da minha carne, a minha velha maneira de viver, e passar a viver uma vida para a glória de Deus, E a palavra do Senhor diz que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, e assim por diante em relação a todos os pecados. Então, nós como cristãos, nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Nós não podemos deixar com que a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa domine a nossa mente, governe os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas nós devemos buscar viver em espírito para que a gente não cumpra os desejos da carne. Por isso nós devemos viver uma vida de leitura da palavra, de oração, indo à igreja, cultuando ao Senhor, em comunhão com os irmãos, para que a gente viva no Espírito e a gente não venha cumprir as concupiscências, os desejos da nossa carne. Porque se você é um cristão, não vive mais você na carne, mas a vida que você vive na carne, você tem que viver para a glória de Deus. As coisas velhas, os hábitos antigos, pecaminosos ficaram para trás e agora você precisa viver uma vida para a glória do Senhor, Porque a vida que você vive hoje, você tem que viver ela para a glória do Senhor, cumprindo, a vontade do Senhor, não mais a sua mente, mas tendo a mente de Cristo em sua vida. E isso é o que Cristo espera de mim e de você. Amém? Vamos viver para a glória do Senhor, ter a mente de Cristo e cumprir os seus princípios aqui na terra para a glória do seu nome.
Receba esta palavra em nome de Jesus.